Bom dia, bem-vindo ao nosso 9º dia, Retiro de Quaresma. O tema que o Senhor nos traz hoje é Homem Novo, Vida Nova. Você que está aí em casa, é um homem, uma mulher nova, conforme a vontade de Deus? Vive a vida de Deus na sua vida? Hoje a palavra está em Efésios 4, do versículo 17 ao 24. Possamos iniciar, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, derrama o teu Santo Espírito sobre nós nesse dia. Vinde abrindo a nossa mente, o nosso coração para receber essa palavra. Vinde, ó Santo Espírito de Deus, nos dando a sabedoria para compreendermos o que Deus quer de nós através desse retiro, através desse dia. Venha, ó Santo Espírito de Deus, fazendo de nós homens e mulheres novas, segundo o coração de Deus, conforme a sua vontade. Vive nos ensinando a viver a vida de Deus como Jesus nos ensinou. Vinde, ó Santo Espírito de Deus, nós clamamos a tua presença em nossa vida, em nosso dia, em nossa família. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, São Paulo então vai falar em Efésios, capítulo 4, o seguinte. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Têm o entendimento obscurecido. Sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantêm-nos afastados da vida de Deus. Indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade de Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo hoje vem nos fazer um alerta. Um alerta de que, se nós decidimos por Cristo, se nós tivemos o nosso encontro pessoal com Jesus, se nós mudamos de vida por Jesus, nós não podemos ser aquele dito cristão Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Nós precisamos mudar por completo, se jogar de cabeça na vida de Cristo, na vida de Deus. Não cabe mais a nós atitudes velhas. Nós precisamos ser um cristão exemplar em todos os lugares, não só da igreja. Eu não posso estar dentro da igreja vestida de modéstia, com boa postura, amando os meus irmãos, obedecendo à vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. E quando eu saio da porta da igreja, pronto. Começa a xingar, começa a murmurar, começa a brigar, principalmente com aqueles que estão lá em casa. Falta zelo no cuidado com a casa. Falta zelo com meu esposo, com a minha esposa. Falta diálogo com meus filhos, com os meus pais. Que tipo de cristão você tem sido? Nós não podemos nem ter o direito de nos chamar cristão se ainda tem em nós atitudes desse tipo. Se ainda tem em nós a ira, se ainda tem em nós os pecados graves, então nem se fala. Quando nós acolhemos em nós a postura de cristão, precisa ser um esforço diário, precisa de nós uma busca diária pela santidade. Vamos cair no pecado? Vamos, infelizmente. Mas nós não podemos relaxar enquanto é isso. Nós precisamos lutar contra as más inclinações, lutar contra a concupiscência da carne, como São Paulo vai nos falar.
Precisa haver em nós essa busca, essa sede pela santidade, para que sejamos configurados à imagem de Cristo. A palavra fala do pagão. O pagão é igual ao pecador hoje. E o Jamir vai falar no seu livro o seguinte: não insista em viver no pecado. Rompe, renuncie aquilo que era errado. Renuncie aquilo que antes de conhecer o Senhor estava presente em sua vida. Renuncie. Aquele que quer seguir a Cristo precisa renunciar a si mesmo. O próprio Jesus nos fala no Evangelho: renuncie a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Ele não fala, pegue a sua flor, pegue a sua riqueza, pegue a sua comida, suas vestes, não. Pegue a sua cruz. A sua cruz é a ponte para o céu. Sabe, tem uma história que fala que existia um abismo e várias pessoas de um lado e no outro era o céu. E as pessoas que estavam de um lado estavam no mundo, se divertindo, brincando, e a cada ofensa que elas faziam a Jesus, cada ofensa que faziam à igreja, a sua cruz ia quebrando um pedaço. E quando chegou o seu momento final, o momento de ir para a vida eterna, as pessoas pegavam a sua cruz e iam tentar botar nesse abismo para poder passar, e não conseguiam, porque ela era pequena demais. Como seguir a Cristo era pesado demais, elas foram deixando para trás. Deixando para trás aquilo que Jesus ensinava, deixando para trás a igreja. Foram ficando longe de Deus. E com isso a sua cruz foi diminuindo. Foi ficando leve, porque viver o mundo é leve, é tranquilo. Mas quando chegou o momento, poucos estavam preparados. Aquelas pessoas que permaneceram firmes, perseverantes na igreja, que buscavam diariamente fazer a vontade de Jesus, seguir Jesus, estavam com as suas cruzes inteiras. E conseguiam colocar no abismo e ligar o céu com a terra para fazer a sua passagem. Aonde você quer estar? No seu momento final. Porque nós não sabemos nem a hora, nem o momento. Pode ser agora, pode ser daqui a 50 anos. Nós não sabemos, mas precisamos estar preparados. E para estarmos preparados, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter as atitudes de um homem novo. Nós não podemos ser homens e mulheres novos, renovados em Cristo, que tivemos um encontro com Jesus, tendo as velhas atitudes. Como é que eu quero ser diferente? Como é que eu quero fazer a diferença na igreja com as velhas atitudes? Sendo a Geise velha? Não dá, não tem como. Jesus vem falar no Evangelho: para vinho novo, odre novo, porque senão o odre velho se rompe. Para a mulher, o homem novo que você é, renovado em Cristo, atitudes novas. Porque se você continuar com as atitudes velhas, você vai voltar a ser o homem e a mulher velha. E eu desejo de coração que você não queira mais ser aquele homem e aquela mulher que ia contra Jesus, que estava longe de Deus, que era entregue totalmente ao pecado. Deus quer muito mais de você do que isso. Deus quer você por inteiro, não pela metade. Seguir a vida de Deus, homem novo, vida de Deus, como diz o nosso tema. Seguir a Jesus Cristo é uma vida maravilhosa, linda. Não tem nem comparação a alegria que nós sentimos em fazer a vontade de Deus, em saber que hoje eu venci o pecado, em saber que hoje eu consegui não murmurar, que hoje eu não consegui não reclamar, que hoje eu consegui não ferir o irmão. A cada vitória,
É uma alegria no nosso coração, porque sabemos que estamos melhor. Mas é diferente, uma vida maravilhosa é diferente de uma vida fácil. A vida na igreja, a vida do cristão nunca vai ser fácil. Se Jesus foi zombado, sofreu calúnias, foi chicoteado, sofreu todo tipo de afrontas, imagina nós, mero mortais. Então não confunda uma vida maravilhosa com uma vida fácil. A vida nunca vai ser fácil na igreja, mas vale a pena. Vale a pena ser de Deus. Vale a pena fazer a diferença nesse mundo que tem cada vez mais se afundado em depressão, em tristeza, em suicídios. Vale a pena ser a luz do mundo e o sal da terra, levando o sabor de Jesus Cristo às pessoas. Vale a pena. Continuando na reflexão de Êxodo, agora vem a 7ª praga. Perdão, a 5ª praga. Mortandade do gado. Moisés foi, avisou o faraó de que se ele não deixasse o povo ir adorar a Deus no deserto, Deus ia ferir o gado, os animais do Egito, com todo tipo de peste. Só os animais dos israelitas ficariam ilesos. Da onde provém a carne? Da onde provém o leite? Acabar com os animais do Egito, além de ser uma afronta aos deuses do Egito, era também um sinal de fome, de certa forma. Porque as pragas já tinham ferido com a colheita. Agora e os animais? O Egito ia ficar numa miséria. E mesmo assim, o faraó, como líder, como governante, não quis acolher a vontade do povo de Deus. E quando aconteceu, o mais incrível é que ele fez questão de ir lá, no bairro, digamos assim, na localização onde ficavam os israelitas, para conferir se os animais desse povo estavam realmente ilesos. E sim, não tinha acontecido nada com os animais desse povo. E ainda assim, o faraó endureceu o seu coração. O faraó viu o poder de Deus, viu tudo o que Deus podia fazer, e ainda assim não quis mudar de vida. Talvez hoje você seja como esse faraó. Talvez hoje você tenha visto o poder de Deus, tenha visto tudo que Deus pode fazer na sua vida, e mesmo assim não tenha coragem de engolir o seu orgulho, talvez, como o faraó não engoliu o orgulho dele, e mudar de vida. Deixar-se ir para fora e ser esse homem novo, essa mulher nova, conforme a vida de Deus. Conforme a vontade de Deus. Que você possa refletir isso nesse dia. E com isso, como um desafio, nesse 9º dia, que você possa colocar num papel as atitudes que você ainda tem como homem e mulher que te remetem ao velho, antes da sua conversão. Antes da minha conversão era assim, assim, assado. Hoje, eu ainda tenho dificuldade em lutar contra isso. Hoje eu ainda murmuro, hoje eu ainda caio na mentira. Hoje eu ainda faço fofoca. Qual a tua atitude de homem e mulher velho ainda, que precisa ser mudado? Muito além de escrever, meu irmão e minha irmã, que você tenha a coragem de mudá-las. Que você perceba, através desse retiro, aquilo que ainda precisa ser moldado, que precisa ser mudado em você. Não no outro, não no seu esposo, não na sua esposa, no seu filho, nos seus pais, mas em você. O que você pode mudar para ser melhor? Oremos. Senhor, dá-me a graça de viver a tua maturidade em uma vida de oração e fé, decidida pela vida eterna.
Amém. Que Deus te dê toda a sabedoria, que Ele abra a sua mente, o seu coração, ao escrever essas atitudes. Que Ele te revele aquilo que você precisa ser melhor, aquilo que eu preciso ser melhor. E que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.